Olá, amigos do Agronegócio, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 21 de março. Estamos começando mais um vídeo Clima na Semana. Antes de começar o bate-papo com o Marco Antônio dos Santos, digo para você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, você vai ver lá também que nessa semana nós temos um evento muito especial, o terceiro Safras Agri Week, que vai ocorrer de 22 a 24 de março, entre terça e quinta-feira agora, com a participação dos nossos consultores, falando dos principais produtos agrícolas sobre tendências de mercado, e a gente tem o link neste vídeo para você fazer a sua inscrição. Entre no nosso site safras.com.br que você vai ver tudo lá. E também teremos a participação do nosso amigo da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, no último dia do evento, na quinta-feira. Já dou, então, um bom dia, Marco. Tudo bem? Olá, tudo bom, Alessandro? Olá a todos que estão nos assistindo agora. Vai ser uma honra participar desse evento grandioso essa semana das safras e conto com a presença de todos, né? Com certeza. Bom, Marco, a gente começa esse Clima na Semana falando sobre o começo da nova estação, o outono. Particularmente, a minha estação preferida é o verão, que encerrou agora nesse final de semana, mas é assim, né? Termina, a gente vai mudando de ciclo em ciclo e a gente agora tem que olhar adiante para o outono. Já começo, então, lançando essa pergunta para ti: como é que vai ser o outono para as nossas regiões produtoras? Vai terminar mesmo o Laninha? A gente sabe que o clima não muda com uma chavinha que a gente aperta de um período para o outro, como muda a estação, né? Mas vamos ver aí, colocar para o pessoal o que deve ser esse outono para as principais regiões produtoras e nossas culturas. Marco. Olá, Alessandro, é o seguinte, né? O pessoal acha que assim, ó, cada mudança de estação muda-se a chave, né? E assim, climatologicamente, o outono, para nós, assim, não muda nada, a data tal. Isso é uma data astronômica, né? Né? Então, astronomicamente, o outono iniciou-se em todo o hemisfério sul do planeta ontem, né, dia 20, e ele tem 90 dias de duração. E o que esperar desse outono? Primeiro, vamos falar dessas primeiras semanas do outono, ou seja, essa semana, né? A tendência é de chuvas generalizadas em boa parte do Brasil ao longo da semana. No entanto, nesse começo de semana, entre hoje e amanhã, o tempo ainda permanece um pouco mais firme no sul e chuvas na forma de pancada em toda a região centro-norte do Brasil. A partir de quarta para quinta-feira, uma frente fria estará avançando novamente sobre o Rio Grande do Sul, levando chuvas dessa vez mais generalizadas e até em bons volumes sobre o estado gaúcho, e também pegando não só o Rio Grande do Sul, mas Uruguai, Argentina e Paraguai também deverão ser beneficiadas por essa frente fria. Portanto, e além disso, né, além desses países, também o Paraná, Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul também deverão ser beneficiados ao longo dessa semana por mais umas chuvas. Então, isso mantém uma condição excepcional para o Rio Grande do Sul na questão da soja safrinha, para Santa Catarina e Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul para o milho segunda safra, que deverá ser bastante benéfica essas chuvas, né? E ao longo do fim da semana para o final de semana exato, essa frente se desloca novamente para a região sudeste, levando chuvas aí a grande parte do Rio Grande de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, ou seja, aí começa a chover mais na região centro-norte do Brasil. Portanto, a primeira semana do outono será basicamente o que vai ocorrer ao longo de todo o outono. Chuvas muito mais intensas e regulares no sul e gradativamente uma redução das chuvas no norte, o que é normal para essa época do ano ou para essa estação do ano, né? Porém, para as regiões do Cerrado, e aí eu incluo boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e do Mato Piba,
a tendência é de chuvas, ainda chuvas muito boas para esses próximos 30 dias, ou seja, até meados de abril, lá para o dia 20. Depois, gradativamente, as chuvas vão diminuindo de intensidade. Ou seja, tudo que o produtor quer para a segunda safra. Então, há uma esperança aí, há uma previsão de chuvas muito boas para o milho safrinha, indicando aí uma boa safra de milho, algodão, feijão e todas as lavouras de segunda safra. Agora, para o frio, acho que era isso que você ia perguntar, não sei. Não, bom, fala do frio, senão agora ficou engatilhado o que tu ia dizer, mas depois eu quero te perguntar como é que vai ser agora, que agora o outono marca o período de colheita do café, né? Começo da colheita do café, também temos a questão da cana, e eu ia te perguntar justamente dessas duas grandes culturas, como é que vai ser para a colheita. Perfeito, boa pergunta. Então, falar de frio. Como a gente já vem falando com vocês semanalmente aqui, né, nesse bate-papo aqui das safras, o frio chega mais cedo esse ano. Mas frio não significa geadas. Por enquanto, não vemos nada de geadas. Algumas rodadas do modelo começam a trazer um frio um pouco mais intenso para meados de maio no Rio Grande, mas não chega nem no Paraná esse frio, ele vai ficar mais restrito ao Rio Grande. Mas é um outono bem típico, chuvas recorrentes e algumas ondas de frio. Curtas, mas algumas ondas de frio. E isso deve-se também se estender aí para o inverno. Então, para quem está aí preocupado já com geadas para o milho, pode ficar despreocupado, que pelo menos por enquanto não há tendências de geadas como aconteceu em 2021. Tá? Então, isso é um bom sinal também, ou seja, tudo sinalizando uma safra boa para as lavouras de segunda safra. Já com relação à colheita, tanto do café quanto da cana, a cana é a primeira agora, que já começa, agora nos próximos dias já começa até as colheitas, eu acho que as condições vão ser boas. Por quê? Há previsões de chuva, sim, para ainda para metade, para o centro-sul do Brasil, porém nada de invernada, Alessandro. Tá? Então, se não tem invernada, não tem grandes paralisações. E, por outro lado, não há um corte prematuro das chuvas, já agora no final de março e início de abril, que possa trazer problemas para aquelas lavouras que vão ser colhidas no segundo semestre. Ou seja, com esse prolongamento ainda das chuvas ao longo do mês de abril, isso fortalece o desenvolvimento, ou favorece o fortalecimento, né, do desenvolvimento das lavouras para o segundo semestre. Então, de uma forma geral, as condições são muito boas. Assim como será para o café, que vai ser colhido agora em maio. Em maio já começa a colheita do café. A colheita deve se proceder dentro de uma normalidade, ou seja, pode ter uma chuva aqui, uma chuva ali, mas nada que traga problemas para a qualidade do café e para a secagem. Ou seja, tudo está se caminhando para que tanto a cana quanto o café tenham uma colheita dentro de uma normalidade esse ano. Bom, são boas notícias, né, Marco? Enfim. Sim. E agora posso só incluir uma pergunta, que é para o trigo, né? Muita gente já está vendo, o sul está vendo o trigo. Muito importante. Né? Agora no outono que é já o começa... que é o mercado mais influenciado por essa guerra na Ucrânia. Sim, e também, e por não falar, é a última bala da agulha, a última bala do gaúcho, né? Porque o produtor gaúcho perdeu tudo, só falta o trigo dessa safra. E as condições vão ser boas, porque tem chuvas recorrentes, nada de mais e nada de menos, chuvas dentro de uma normalidade, e ele só pode perder trigo se tiver uma geada lá no final. Qual a probabilidade disso? Não sei, não temos a mínima ideia se pode acontecer isso, certo? Porque nós estamos falando isso de mais de 120 dias. Então, mas assim, é um ano extremamente promissor para o trigo, então apostem fortemente no trigo. E é um mercado um mercado que o preço, a tendência é remunerar mesmo o produtor. Então, é interessante, né? Essa previsão aí é bem interessante para o trigo. E o trigo Sim. E o mercado de fertilizantes são os mais afetados por esse conflito que sabe-se lá quando efetivamente vai terminar. Marco, eu não posso deixar de fazer a pergunta sobre o Laninha, né? Porque
as nossas conversas todas indicam que o enfraquecimento, né, desse fenômeno ocorre agora mesmo no outono. A gente não sei se já dá para cravar que ele se encerra, né? Não dá para No cravar. outono, mas é contigo, Tá, diz mas aí. assim, Alessandro, a região central do Pacífico ainda está muito fria, que é a região 3+4. Já a região que tem maior influência sobre o Brasil, que é a região mais costeira da América do Sul, essa está muito quente, já começou a aquecer e até está positiva. Então, assim, para nós brasileiros, a Laninha já está entrando na sua finalização. No entanto, o fato da região central do Pacífico ainda estar fria e ela se manter nesse patamar, pelo menos nessa primeira metade do outono, que seria até maio, isso pode trazer problemas para os Estados Unidos e para a Argentina. Então, nós vamos ter que... eu acho que essa seria a nossa próxima pergunta, né? Seria sobre a safra norte-americana. Com certeza, a gente precisa falar agora Então, porque principalmente o milho, né, Marco? O mercado está no fio da navalha, o mercado de milho. Precisa de uma safrinha muito boa e precisa que não ocorra problemas na safra norte-americana, senão o mercado de milho vai, sabe-se lá para onde, né? Vai explodir. então é o seguinte, aí eu já vou engatilhar esse laninha para a safra americana, se você me permite. Bora, isso aí. A tendência, assim, como o plantio que ocorre agora, do milho, agora, finalzinho de março, agora, já a partir dessa semana já começa o plantio do milho. E depois, daqui a um mês, o plantio da soja, deve transcorrer dentro de uma normalidade. As temperaturas estão um pouquinho mais baixas, mas nada de anormal para essa época do ano. Tá? Vai ter chuvas, mas também nada de chuvarada que possa atrapalhar o plantio. Então, de uma certa forma, o americano, o produtor norte-americano, vai já semear dentro de uma normalidade. Algo que também aconteceu aqui no Brasil em 2021. O plantio transcorreu dentro de uma normalidade em todo o Brasil o ano passado. O grande problema fica para o verão norte-americano. Por quê? Se a laninha na região central do Pacífico se manter pelo menos até junho, isso pode fazer com que julho e agosto seja seco nos Estados Unidos. Então, isso traz uma certa preocupação para os norte-americanos, tá? E por isso que eu acho, particularmente, estou falando isso particularmente, é Marco Antônio falando, que é por isso eu acho que os sites norte-americanos ainda estão persistindo na laninha, porque ele está vendo a região central do Pacífico e que tem uma total influência no clima norte-americano ainda frio. Então pode ser que ela até perca forças e entre mais próxima de uma neutralidade agora na segunda metade do outono para o inverno. Mas os efeitos dela ainda vão ser sentidos durante o verão norte-americano. Isso pode trazer um período mais seco para os norte-americanos, agravando um pouco a safra norte-americana de grãos. Então, assim, nós, da Rural Clima, não apostamos numa safra cheia norte-americana, por conta de um verão um pouco mais seco. Mas quanto vai quebrar? Não faço a mínima ideia. Está muito longe de fazer qualquer prognóstico. Mas é fato que eu hoje não aposto numa safra cheia. Como também não apostava numa safra cheia lá em agosto de 2021, quando a gente começou a falar da safra brasileira. É só pegar aqui os nossos vídeos lá que eu falava. O potencial do Brasil é 145, 140 e pouco, mas eu não acredito que vai ser isso. O quanto vai quebrar? Não sei. A gente vai, ao longo do tempo, a gente vai afinando essa quebra, né? Agora, falar que os Estados Unidos também vai quebrar como o Brasil quebrou na soja, acho difícil, né? Mas não é uma safra cheia. E o mercado climático, e aí por isso que vocês que estão assistindo vai precisar muito das safras, porque o mercado climático vai estar bastante ativo esse ano. O mercado de clima vai pegar. Fazendo um balanço assim, dessa nossa conversa em relação ao milho, que nos ouve, está muito atento, não é só o produtor de milho, é o produtor de carne, vários segmentos que dependem do milho.
a safrinha de milho no Brasil, o clima mostra-se mais promissor do que para a safra americana, né? Questão climática. Ele falou tudo. Me parece que lá tem risco, aqui está um pouquinho melhor, né? É isso aí. Você fez a manchete do dia. Beleza, vamos por aí. Vamos por aí. Tem bastante manchete, porque a gente tem que destacar que essa chegada do outono, que o pessoal todo quer saber, né? O que... Mas assim, Alessandro, o que eu vejo é para o milho, as condições do clima brasileiro tá muito melhor do que para os americanos esse ano. Beleza, Marco. Vamos esperar pela tua participação na quinta-feira no nosso evento Safras Agri Week, de 22 a 24 de março. Começa amanhã, fique ligado, entre no nosso site, safras.com.br, para ver lá como fazer a sua inscrição. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações e entre no nosso site, você vai ver lá a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Marco, valeu como sempre, um abraço, boa semana. Eu que agradeço, um abraço a todos aí. Tchau, tchau.